Olá, seja bem-vindo ao Física em Box, uma aula de física curtinha. Eu sou o professor Carlos Mainardes e vou trabalhar com vocês hoje o assunto ondas. Olha só, eu coloquei aqui o conceito que onda é uma perturbação oscilante de alguma grandeza física no tempo e no espaço. Então, a onda constitui, um fenômeno de repetição no tempo e no espaço, e nós somos bombardeados por ondas a todo momento em nossa vida. Veja só, as principais ondas que a gente conhece é o som e a luz. E nós somos bombardeados por som e luz a todo instante. É claro que existem muitas ondas diferentes, como a gente às vezes ouve falar em terremotos, vê imagens disso aí. A gente presencia ondas do mar, a gente presencia ondas em cordas. A gente está aí sujeito, ao infravermelho, ao ultravioleta, ao micro-ondas. Então existe uma quantidade muito grande de ondas, tá? E aqui eu quero apresentar para vocês, a propriedade fundamental de uma onda. Então a propriedade fundamental de uma onda, dá uma olhada aqui, ó. Talvez você tenha olhado e tenha visto aqui, pô, matéria, uma matéria, não tem nada a ver com onda. Então é justamente isso. Principal propriedade de uma onda é transportar energia e jamais transportar matéria. Eu coloquei matéria aqui, cara, para te chamar a atenção mesmo, e para poder riscar, para você lembrar que onda nunca transporta matéria, a onda sempre transporta energia. Então vamos lá. As ondas, elas podem ser classificadas. Então nós vamos fazer aqui, ó, as ondas passam por uma classificação e nós vamos ver que classificação é essa. Então, ondas são classificadas pela sua natureza, ondas são classificadas pela direção de vibração e também pelo número de dimensões em que a vibração ocorre. Começando pela natureza. Ondas mecânicas. Ondas mecânicas são ondas que precisam de um meio material. Precisam de partículas no meio sólido, no meio líquido, num gás, mas precisa de um meio. Então, portanto, onda mecânica nunca vai se propagar no vácuo, somente meios. A principal onda mecânica para nós é o som. O som precisa de um meio material de propagação. O som não se propaga no vácuo. O som é uma onda mecânica. Ondas em cordas, a propagação através da corda. Ondas em molas, terremotos, ondas produzidas na superfície da água, todas ondas mecânicas. A onda eletromagnética, cuidado, porque aqui tem gente que faz confusão. A onda eletromagnética se propaga no meio e se propaga no vácuo. Então, tanto no meio material quanto no vácuo, a onda eletromagnética se propaga. E quais seriam as ondas eletromagnéticas? A principal, a luz. Ó, jovem gosta de rádio, a onda de rádio é uma onda eletromagnética. Raio X. Aquela do Hooke, ó, raio gama. Então, aqui os exemplos de ondas eletromagnéticas. E uma segunda forma de classificar seria quanto à direção de vibração. Então, tem as ondas longitudinais. Como é que funciona isso? A perturbação ocorre numa direção e a propagação ocorre nessa mesma direção. Isso são ondas longitudinais. Por exemplo, a onda produzida numa mola quando um veículo passa por um buraco, no amortecedor do automóvel, que é uma mola. A perturbação é vertical e a propagação através da mola também é vertical. O som é uma onda longitudinal. Por exemplo, no som, o som ele constitui de rarefações e compressões, das partículas do ar. Então, o cone de um alto-falante, imagine que ele faz esse movimento para frente e para trás. E o que ele faz com as partículas do ar? Ele separa nessas zonas, de compressão e rarefação que estou mostrando aqui. Ó. Isso aqui é compressão, aqui não tem nada, é rarefação, compressão. Então isso aqui é uma disposição longitudinal das partículas, O som, então, ele faz do ar uma sanfona, dá para dizer assim. As ondas transversais acontece assim, ó. A perturbação ocorre numa direção, por exemplo, vertical,
e a propagação ocorre na horizontal, né? Ou sempre, perturba numa direção e a propagação ocorre em outra. Por exemplo, ondas numa corda, né? Um exemplo bom é a corda de violão. Você bate verticalmente na corda de violão e a onda se propaga ao longo da corda, que geralmente a gente segura o violão na horizontal, né? Mas também, né, a luz, as ondas, todas as ondas eletromagnéticas são exemplos de ondas transversais. Quanto ao número de dimensões, unidimensional, propagação em uma direção. Então, quer dizer, onda unidimensional é a onda produzida numa corda, só pode se propagar, né, pela corda, então só tem aquela direção de propagação. Onda produzida numa mola só pode se propagar pela mola, então naquela única direção, né, da mola. Já uma onda bidimensional é uma onda que se propaga em duas direções. Então, ondas produzidas na superfície da água, por exemplo. Então, ondas produzidas na superfície da água, quando a gente atira uma pedra, né, ao longo da superfície. O terremoto é uma onda bidimensional, tá? Terremoto é uma onda bidimensional. A onda tridimensional em todas as direções. Eu coloquei aqui 3 direções, mas tridimensional em todas as direções. Exemplos de ondas tridimensionais: luz e som são os principais exemplos. Então eu quero te mostrar uma coisa aqui também. Olha só, vamos fazer uma relação. A onda eletromagnética, ela é uma onda transversal. Sempre, então, a onda eletromagnética é uma onda transversal. E também a onda eletromagnética sempre é uma onda tridimensional. Então essa é uma relação que eu gostaria que você não esquecesse, né? Essa característica aqui dessa onda eletromagnética, que ela é sempre transversal e ela é sempre tridimensional, tá ok? Não vá se esquecer disso. Agora, vamos dar sequência e vamos ver aqui que as ondas, como elas são oscilantes, né, no tempo e no espaço, elas acabam sendo repetitivas. Então, nós temos aí uma característica de periodicidade para as ondas, representada por duas grandezas físicas, que é a frequência e o período. Então, a frequência é o número de repetições em uma unidade de tempo. Então, quantas vezes aquele fenômeno se repete em uma unidade de tempo. E o período é o tempo que demora uma repetição. Então, o tempo de uma repetição apenas, o tempo de uma oscilação. Essas grandezas, elas são ditas inversas e se relacionam através dessa expressão aqui, ó. O período é 1 sobre a frequência, ou seja, o período é o inverso da frequência. Ou também podemos escrever que a frequência é 1 sobre o período. Então, dá para escrever aí essa relação, tá? Período inverso da frequência, t igual a 1 sobre f, ou f igual a 1 sobre t. E quais seriam as unidades? A unidade, no caso da frequência, né, a unidade principal é representada aí pelo Hz e ao Hertz. Tá? O Hertz é o número de repetições, é o número de oscilações que ocorre em 1 segundo. Tá? Mas pode existir uma outra que de vez em quando é usada, que é o RPM, rotações por minuto, né? Ou repetições por minuto. Mas a principal aqui, vamos destacar, é o Hertz. Então, a unidade principal de frequência é um Hertz. E a unidade do período, né? O período é dado em segundos, é a unidade principal, mas também pode aparecer período em minutos, pode aparecer período em horas, afinal de contas, período é tempo, mas a unidade principal aqui do Sistema Internacional é o segundo, e tem que ficar ligado, né? Porque existe uma relação, então, sempre entre a unidade de período, que é dada em segundos, com a unidade de frequência, que é o Hertz. Elas se relacionam, então. Bom, gente, essa aqui foi uma aula, então, sobre ondas.
Se você gostou, então, né, curte aí embaixo essa aula, pode compartilhar com seus amigos para que eles assistam essa aula também. E se puder, comenta aí, eu adoro comentário, eu gosto de responder também. E fico muito agradecido por você ter assistido essa aula então. Até mais, até a próxima aula.